Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? A casa está bem cheia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Eu quero aqui estar externando a minha gratidão e louvor ao Senhor, primeiramente, por esta oportunidade única na presença dEle de estar aqui, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor, juntamente com meus irmãos, nessa noite. Quero glorificar a Deus por cada ministro que se encontra ali ao meu lado direito. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor Renan, que nos fez esse convite. E ele não quis nem ouvir se eu iria falar sim ou não. Ele só falou assim: amanhã você vai trazer a palavra. E o Espírito Santo já tem ardido ao meu coração com uma mensagem de Deus para a tua vida. E uma coisa que o Espírito Santo me orientou para esta noite, que já são 18h14, é dizer para os irmãos que hoje é o dia de Deus transformar visões em realidade. Oh, aleluia! Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 12. Vamos ler do 1 ao 11, por gentileza, nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 1 até o versículo 11, que diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram dias de pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregou a 4 quaternos de soldados, ou seja, sobre a vigilância de 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados a 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabendo que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava.
Só fala isso para o teu irmão que está do teu lado nessa noite. Fala para ele: Deus irá transformar toda visão em realidade. Você pode se assentar glorificando ao nome do Senhor? Oh, glória a Jesus. Uma passagem que por muitos de nós cristãos, muito conhecida, uma palavra muito corriqueira nos altares de igrejas, das nossas igrejas. E aqui, essa passagem está falando de um rei que começou a uma perseguição. A uma perseguição a quê, missionária Michele? A igreja primitiva. E ali aquele rei começa a se levantar contra a igreja do Senhor. Só que quando chega aqui no capítulo 12, antes de chegar no capítulo 12, no capítulo 4 de Atos, ali já se apresenta perseguições contra a igreja do Senhor. E nessa noite, aqui estamos falando de família, né, pastor Leandro? E você está na casa do Senhor. Você já reparou nesse irmão que está do teu lado, que também faz parte da tua família? Oh, aleluia! Então, se você ainda não reparou, não deu a paz do Senhor para ele, dá a paz do Senhor para ele nessa noite. Cumprimenta o teu irmão que está do seu lado. Oh, glória a Jesus! E nós vemos uma perseguição através desse rei para a igreja. E esse rei pega o apóstolo Tiago e mata ele a fio da espada. E ele, esse rei, não satisfeito com o que estava acontecendo, só que vendo que aqueles judeus estavam aplaudindo o que ele tinha feito, e ele continua a fazer barbáries sobre a igreja do Senhor. E ele pega Pedro e coloca numa prisão. Ele joga Pedro na prisão. Só que ele não vai sozinho. Esse rei, ele imaginou que se essa igreja forte, poderosa por Deus, discípulos amados de Jesus Cristo, que foi levantado na terra para fazer uma diferença, e Deus levantou aqueles discípulos para fazer a diferença nessa época, e ele taca Pedro na prisão. Só que ele joga Pedro lá com 4 quaternos de soldados. Quando nós nos deparamos com essa passagem, meus irmãos, nós nos perguntamos: por que levantar tanto soldado para uma pessoa só, que não estava nem armado, pastor Leandro, não estava nem armado, igreja, e ele levanta, porque ele se sentiu ameaçado do que poderia acontecer. O Senhor, Ele sempre deixa com que se levantem inimigos. Porque não tem como Deus mostrar a glória dele
se não se levanta inimigos. Deus não tem como mostrar muitas vezes a glória dele se nós não entramos na prisão para ser preso. E tem gente que entrou aqui não entendendo porque é tanta prova e tanta luta. Oh, aleluia, Jesus. Mas aqui nós vemos uma lição na vida de Pedro. Pedro entra na prisão, mas naquela noite, ele dormiu. É difícil, né, meus irmãos? Muitas vezes, nós dormirmos no meio de tanta dificuldade, de tanta luta, de tantas coisas que ao redor de nós acontece e nós não entendemos. Mas o Senhor está ministrando aos nossos corações nessa noite. E você que tem mão para levantar, levanta aí, que vem uma profecia de Deus para a tua vida. A tua casa não vai terminar assim. Os teus projetos não irão falir. O inimigo tentou te trancafiar nessa prisão, achando que está te prendendo e vai acabar com os teus sonhos. Mas ele se esqueceu do Deus vivo que governa a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor, querido. Oh, Jesus, eu já estou à vontade aqui. Você é a igreja do Senhor, pastor. Você é a igreja do Senhor. Oh, querido e querida, nessa noite. Ele não estava satisfeito, foi trancafiado. Só que ele não sabia. O inimigo, que naquela época era esse rei, não sabia que o Senhor é Deus do sobrenatural. Oh, aleluia! E tem gente que ainda não está entendendo porque está passando por isso tudo, mas, meu irmão, o Senhor está falando para ti: eu sou o Deus do sobrenatural. Eita, você chegou até aqui, não foi à toa. Você caminhou até aqui, não foi para perecer. Eita, Jesus. Você não vai perecer nessa luta, nessa guerra, nessa prisão. Não, 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 não. E o que o Senhor faz naquela noite? Envia um anjo para aquela prisão. Não tinha ninguém para ajudar Pedro, mas Deus levanta e traz sobre aquele lugar um anjo. Eu imagino Deus se levantando do trono e só porque ele está quietinho, só porque ele está lá dormindo, só porque ele está descansando. Porque quando olhamos para isso, quando olhamos para isto que estava acontecendo, Pedro dormindo na prisão, Deus está falando: esse homem tem confiança, esse homem confia em mim. Como anda a nossa confiança em Deus? Como anda a tua confiança em Deus?
chega o anjo dentro da prisão. Ei, chegou o anjo. Tem 4 quaternos de soldados. E a Bíblia diz aqui no versículo 10: e quando passaram a primeira e a segunda guarda. Eu quero chamar aqui a nossa irmã Juliana rapidamente. Glória a Deus. Rapidinho. Aleluia. Bem rápido, Ju. E a Bíblia diz aqui no versículo 10: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Então o anjo, que no caso é a Juliana, vem para cá, Ju. Tá Pedro dormindo. O anjo toca e sacode Pedro, para Pedro acordar do sono. Só que Pedro, diz a Bíblia, que ele acordou, só que para ele estava em visão. Para ele estava tendo uma visão. E ele levanta, ele pega pela mão do anjo. E a Bíblia fala, no versículo 10, a qual nós lemos, que ele começa a caminhar com aquele anjo. Tem 16 soldados em vigilância, meus irmãos. Só que quando ele pega na mão do anjo, quando aquele anjo coloca ele de pé e fala: levanta depressa, porque tem vezes que nós temos que nos levantar depressa, acordar para a vida, sacudir a poeira, para entender o mover do Senhor. Eles passam, os soldados estão todos ali, só que é como eles estivessem cegos. Ei, querido, o Senhor vai cegar os teus inimigos. Deus vai cegar os teus inimigos. E ele passa com o anjo. Passou sobre 8. Imagina aí, 8 montinhos de soldado ali. E estamos nós, a igreja, passando. Ó Pedro. Eita, vai chegando mais à frente. Tem mais 8. E a igreja do Senhor olha Pedro. Ele continua a marcha. Obrigada, Ju. Ele continua a caminhada. Porque quem anda com Deus não caminha só. Você não está só. A tua família não está sozinha. Você vai passar. Eita, Jesus. Meu Deus, tem coisa aqui que Deus está desenrolando agora, gente. Aleluia. Oh glória. Oh glória a Jesus. E eles chegam até o último portão. Só que quando ele chega no último portão de ferro, ele tem chave? Ele tem controle? Tem controle na mão do Pedro ou do anjo? Tem? Não tem controle, não tem chave para abrir aquele portão? Porque o nosso Deus é o Deus que tem a chave de Davi, que abre porta e ninguém fecha. E quando fecha, ninguém abre.
Eita, Jesus maravilhoso. Ei, querido, o que você precisa está na mão dele. Você não vai precisar de guerrear com nada e nem ninguém. Aí sabe o que nós vemos? Ele passou por esse processo de chegar até lá. Por quê? Porque tinha uma igreja que estava orando continuamente. Ei, orar continuamente é orar sem cessar. E tem vezes que nós temos que nos levantar em oração e nós estamos nos perdendo em tantas coisas desse mundo, sendo que o céu está falando: o que eu depositei em você, igreja, é algo sobrenatural. Deus está falando aqui nessa noite: o que eu entreguei na tua mão é coisa que o mundo não entende. Por isso que tem gente que pergunta o tempo todo o que você faz na igreja, o que você faz dentro da igreja, porque eles não sabem que você está sendo sustentado pelo anjo. Ei, querido, você está sustentado pelo anjo do Senhor. É Ele que te guarda, porque a palavra de Deus diz: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te livrar e guardar. Salmo 91:11. Eita, Jesus. Chegou Pedro lá. Chega perto da porta de ferro. Lembrando, ele não tinha, né? Nem controle, nem chave. Mas o que ele precisava, ele tinha do seu lado. Eu não sei o que nessa noite você veio buscar, o que você veio entregar no altar do Senhor. Mas o Senhor está falando: olha para o teu lado. Olha para o teu lado, porque tem socorro vindo por aí. Tem socorro para a tua casa. Tem socorro para a tua história. E ele chega até aquele portão, e o portão automaticamente se abre. Oh, aleluia, Jesus. Ele atravessa aquele portão. Alguém pensou que ia pegar ele naquela noite, mas confundidos serão os nossos inimigos. Oh, glória a Jesus. Ele passou. E ele seguiu ainda por uma rua, mais ou menos, com aquele anjo. E aquele anjo desaparece. E ele ali, Pedro caiu em si, de que aquilo que ele estava vivenciando, Monique, não era só visão. Você lembra que no começo dessa mensagem, desse recado de Deus para a tua vida nesta noite, o Senhor tinha falado ao meu coração que hoje é o dia de Deus transformar visões em realidade. E ali ele cai em si e vê que não era só uma visão que ele estava tendo.
Ele contempla com a realidade. E a realidade era o que naquele dia, naquele momento? É que Deus o livrou da mão do inimigo. E você que crê, receba nessa tarde, nessa noite. Receba em nome de Jesus. Que toda prisão no mundo espiritual que interfere na tua vida nesta terra, o Senhor está entrando e está passeando contigo nessa prisão. E hoje tem decreto do céu para a tua vida. Hoje tem decreto do céu para a tua história, querido. Hoje tem decreto do céu, minha irmã. E o decreto é: pode sair. Pode sair. E eu não sei se alguém estava precisando de uma resposta. E o Senhor está falando assim: essa prisão não vai ser para sempre. Eu não sei o que você precisa, mas Deus está contemplando todas as coisas. Deus está contemplando tudo. Não é desse jeito que seu filho vai ficar. Não é dessa maneira que teu marido ou tua esposa vai ficar. Porque o Senhor está dispensando anjos para te guardar. Para guardar tu e a tua casa. Só o que nós precisamos é nos posicionar. Não adianta igreja dividida. Não adianta, imagina se essa igreja que estava orando pela vida de Pedro estivesse dividida, meu pastor. Não iria acontecer nada. E tem momentos que nós falamos assim: se eu não vou com a cara dele, com a cara dela, eu não dou a paz. Se eu não vou com a cara dele, eu não quero, eu passo lá na outra esquina, mas eu não vou falar com ele nem com ela. E o céu está falando assim: eu quero unidade da igreja. Eu quero a unidade da igreja, para que vocês possam florescer. Eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Glória a Deus. Eu posso fazer um apelo, varão? Oh, glória a Jesus. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Meus irmãos, toda visão vai virar realidade. Tem que ser muito crente para pegar isso. Toda visão vai virar realidade. Nesse momento, queremos convidar você que acha que não tem mais jeito, que acha que essa prisão não vai se abrir. Eu quero convidar você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor. E nessa noite Ele está clamando e está dizendo: vem, vem da maneira que tu estás, que eu vou fazer coisas novas para ti. Vou movimentar algo no sobrenatural para atuar na tua história. Eita, glória, glória, glória.